Olá, todo mundo! Estamos aqui mais uma vez no AgariCast. A AgariCast é um canal da Agari, Desenvolvimento com Significado. O propósito da Agari é prover e propagar o desenvolvimento com significado por relacionamentos que valorizem o ser humano, o ambiente e o compartilhamento de conhecimento. Aqui no Cast Agari, o nosso pilar central é falar sobre transformar, sobre transformação. Então, hoje a gente está aqui com a Leila Novak, que é cliente, parceira, amiga de longa data, né, minha. E vou falar um pouquinho, apresentar a Leila um pouco para vocês. Aqui vai ser um bate-papo informal. A gente vai falar um pouco da trajetória da empresa que a Leila tem, a Conexão. Vamos falar um pouco também da trajetória dela no terceiro setor, algumas experiências que ela tem. A Leila Novak, ela é formada em serviço social, especializada em captação de recursos pela Indiana University Center of Philanthropy, especializada em administração de organizações sociais pela Procura do México e empreendedora social também, eleita pela Choca Empreendedores Sociais em 1999. Então, ela é fundadora e atual presidente da Associação Instituto Papel Solidário, que é uma organização que ela fundou. Ela vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. Também é sócia fundadora da empresa Conexão Inovação, Organização e Sustentabilidade Limitada, atuando como consultora desde 2000. Tem trabalhado com investimento social privado, a sua experiência é voltada ao fortalecimento de organizações e negócios como consultora de diversos institutos empresariais, tipo a Peran Acesita, Instituto Roussim, Fundação Telefônica, enfim, uma série de grandes empresas. Atualmente se dedica a expandir no Brasil e no mundo a sua tecnologia social criada com o apoio da Suzano SA, que é uma tecnologia denominada reciclagem inclusiva. Também tem outras tecnologias que ela vai poder falar, como o muro consciente, papel bituca, enfim, tem algumas também, a gente vai falar um pouco aqui. E é autora de diversos artigos para mídia escrita, manuais didáticos, fortalecimento de organizações sociais. Foi eleita em 2006 membro da Frente Parlamentar de Empreendedorismo Social da Assembleia Legislativa de São Paulo. E é conselheira de algumas organizações também, entre elas o Instituto Elos de Santos, a ZEC Brasil, entre outros. Bom, aqui a gente apresenta brevemente. Leila, eu quero, depois dessa apresentação, antes de mais nada, te agradecer pelo ter aceito o nosso convite. Né? A Leila foi logo uma das primeiras pessoas que a gente pensou em chamar para conversar, porque, tendo como pilar central a transformação, a gente não poderia deixar de conversar, né, Leila? Então, quero te dar boas-vindas ao AgariCast, né? Um Agari como um bate-papo mesmo, tá? Não vai ser uma entrevista. E se você quiser fazer as suas primeiras considerações, por favor. Então, primeiro agradecer o convite, eu que agradeço, é muito legal estar com você. A Anne, acima de tudo, é uma amiga, irmã. Eu acho que a gente fez tanto relacionamento, né? A gente pode dizer que a gente trabalha junto há pelo menos 20 anos. Eu estou Sim, aqui tentando relembrar isso tudo, mas vamos começar dizendo que nós gostamos de relações, né? E a gente sim, gosta de conexão, tanto que a minha empresa não é por nada que chama Conexão Sustentabilidade, né? Eu gosto de trabalhar as conexões e manter as conexões. E assim, eu acho que o meu princípio é compartilhamento. Então, estar aqui para mim é maravilhoso, porque nós estamos compartilhando. E isso é que eu amo fazer, né? Além do abraço, é o compartilhar. trocar ideias, né? É, Transformar não dá para deixar de passar por um momento de reflexão, né? De troca e tal. Então, Leila, vamos começar o nosso bate-papo aqui? vamos Vamos lá. lá. A gente vai trocando um pouco. É, falando um pouco sobre, então, o que você falou, conexões, né, relações, né, a parte, o trabalho que a Gari faz, voltado para organizações, para empresas, fala muito que a gente costuma dizer que ignorar a essência é negar a fonte de maior potencial.
A gente está falando de transformação, está falando de mudanças. Eu sei que você, assim como eu, é uma pessoa motivada a causas, né, a transformações. Então, vamos começar de uma forma mais genérica, né? A gente lidou com muitas lideranças. A gente está falando de relacionamento ao longo desses anos, né? Então, o que que você diria? Por que que você acha que as lideranças que atuou com a conexão, atuou com a gente, ou porque a Rede Papel Solidário e a conexão num determinado momento falou: precisamos trabalhar com propósito, precisamos trabalhar e desenvolver coisas que tenham significado, que vão além do próprio objetivo da organização, mas que sejam capazes de transformar. Então, a minha pergunta é sobre o que que você entende, você como liderança, mas também as lideranças com as quais você se relacionou, o que que é que faz com que elas digam: não, eu preciso fazer, eu preciso mais do que êxito, como a Gary fala, eu preciso de realização. Olha, é um desafio, hein, falar É, sobre isso, porque a gente levaria um dia. Mas eu vou pela prática, né? Desde o começo, quando eu me tornei fellow de Ashoka, e mesmo antes, Ânia, porque eu sou assistente social de formação, né? sim. Então, eu sempre entendi que não adiantava a gente estar numa empresa para ganhar dinheiro. E eu fui trabalhar, quando eu saí do estágio, já no estágio eu percebi com empresas, eu fazia o estágio na área social, mas dentro de empresa, que Uhum. naquela época era benefícios e tal. Ali eu já percebi que tinha alguma coisa errada no tom que a empresa dava para um trabalho que eles chamavam, ainda não chamavam de responsabilidade social na época, chamavam de benefícios. Aí eu digo, mas a pessoa está aqui para ganhar dinheiro, ela tem uns benefícios, mas isso não conecta uma coisa na outra e a pessoa está fazendo mal ali do lado, né? Estragando o material, jogando fora da empresa. Eu olhava já na sustentabilidade, eu não entendia que aquilo era sustentabilidade, mas eu me questionava, era muito jovem. Eu dizia, mas não está bom, isso não está bom. Aí eu saí de empresa e falei: olha, eu acho que a minha história tem a ver com o governo. Eu vou trabalhar com o governo, eu vou entender essas relações de benefícios ligados à sustentabilidade, porque o governo já falava no meio ambiente, mas uma coisa muito leve, Incipiente. muito É. incipiente na época. Nós estamos falando de 1980, tá? Uhum. Aí eu fui para o governo e logo eu percebi que também no governo municipal, a única intenção que eles tinham é de ganhar votos. Então, se eu falar um pouco de meio ambiente é bom, mas ninguém sabia muito bem o que falar. E falar da área social, então, vai dizer que eu sou bonzinho, eu sou um prefeito bonzinho. Aí eu fui ligando todos esses pontos e falei: olha, acho que também não é o governo que eu quero. Eu acho que eu quero trabalhar com a sociedade civil. E aí, quando eu passei a me ordenar enquanto sociedade civil, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, aí eu vi que as empresas estavam realmente na contramão do que seria uma nova era. E nós, já naquela época, participávamos de alguns eventos da espiritualidade e que dizia, gente, é um novo mundo. A gente vai precisar mudar essa nossa relação entre pessoas, propósitos. Naquela época já se falava no propósito, mas todo mundo dizia, não, meu propósito aqui é ganhar dinheiro. Aí eu, em outro lugar, meu propósito é É um ganhar dinheiro. objetivo, né? O Era o propósito objetivo. como objetivo. Exato. Aí eu digo, mas tem alguma coisa a mais que nós temos que fazer? Não é possível, né? E eu acordei realmente quando eu fui trabalhar com a doutora Ruth Cardoso, no governo federal, que eu pude entender que tinha, sim, sociólogos, antropólogos, pessoas interessadas no mundo melhor, mas nas relações das pessoas, nas conexões. Como é que a gente trabalha em grupo, um monte de gente junto fazendo alguma coisa boa. E aí surgiu um projeto grande da doutora Ruth Cardoso para implantar no Brasil inteiro, que era
as comunidades solidárias, é começar a pensar nas relações solidárias. E do solidário é que surgiu depois as conexões sustentáveis. Então, nós começamos a caminhar naquela época dentro da... Eu dava consultoria nesse processo para as pessoas que eram a maioria assistentes sociais, que iam trabalhar pelo Brasil inteiro esse processo de conexão ligado a um propósito maior, que é o bem das pessoas. Né? Isso fez um pouco de sentido para mim, eu fiquei algum tempo aí. Depois eu fui ser secretária municipal de assistência social, já com a política de assistência social montada, e aí que eu comecei a entender que só o primeiro setor ou o terceiro setor tinha um buraco no meio. E esse buraco eram as empresas. O segundo setor tinha que sentar junto na mesma mesa. Obrigada. Obrigada. E isso faz uma água, faz toda a diferença, né? E isso fez a gente começar a pensar que o mundo é feito de todas as conexões possíveis e que nós precisamos ter um propósito muito maior do que ganhar dinheiro em qualquer setor, para que a gente possa avançar. E foi dali que tanto eu criei, primeiro a conexão e depois a Rede Papel Solidário, então uma sem fins lucrativos e outra com fins lucrativos, para trabalhar com as empresas e com o governo, entendendo que nós podemos proporcionar uma nova reflexão. E continuamos, né? Fazem 15 anos isso, e a gente continua num processo de reflexão sobre como a gente trabalhar com um propósito. E, para mim, o propósito é igual essência. Se eu não tenho uma essência, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu acordo de manhã e digo, hoje é terça-feira, eu tenho que trabalhar, eu não estou com a minha essência naquela empresa, né? Aquilo passou a ser um desgaste e não uma coisa bacana de se fazer. É muito interessante você falar isso, Leila. Eu estou para soltar um artigo aí que eu escrevi, porque a Gari trabalha, né? Orientação ao propósito, pensamento sistêmico e visão estratégica é o que a gente, que de uma certa forma, acho que é o que alimenta e tempera isso que você disse, né? Um olhar que não é só para si mesmo, mas é para as tuas relações e é o impacto dessas relações no todo, né? Então, tem a tua saúde, tem a sustentabilidade das relações e tem o que a Gari costuma dizer, né? Os 3 S's da geração de valor. Saúde, que é o equilíbrio, né, físico, mental, espiritual, a sustentabilidade nas relações, então a relação entre pessoas, a relação entre pessoas e o meio ambiente, e a sabedoria, que é entender que a consciência do melhor que a gente faz hoje é o que vai construir um legado para pessoas que talvez a gente nem conviva, que são próximas gerações e tudo mais. Mas ainda no que você estava contando, né? Você falou dessa tua trajetória. Eu queria que talvez, se você ou desse um exemplo, enfim, cada vez que você atuou, seja pela Rede Papel Solidário junto aos empreendedores, às organizações não governamentais que foram apoiadas pela rede, né, que fazem parte da rede, ou na conexão, atuando junto com empresas, as transformações que os projetos que você atuou com essas pessoas, ou as organizações que eram montadas, que eram, digamos assim, um foco no projeto que você estava atuando, gerava transformação nas pessoas enquanto o projeto acontecia? Fala assim, um pouquinho disso, não só da transformação que era almejada, seja pelos empreendedores, pelas organizações não governamentais ou pelas empresas, mas você com a sua sensibilidade, se você vê que ao longo do projeto e no final do projeto, porque a gente fala muito isso, a aprendizagem é ao longo do caminho, né? Se as pessoas se transformavam e se elas tinham consciência disso. Você falou certo, ao longo do caminho. Qual é o problema que a gente vê quando a gente está trabalhando com empresa? A empresa, ela não tem o longo espaço. Ela quer, eu aporto um recurso,
contrato pessoas e vou fazer aquele projeto na comunidade. Quando acabar os 12 meses ou os 24, que olha que é raro eles Uhum. chegarem a Fazer mais 24 longo prazo. meses, Aham. acabou. Vocês têm que se virar. Então, eu acho que para você mudar pessoas, você precisa de tempo. E o tempo não é o nosso, é o tempo da pessoa. E quando, eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu, que era trabalhar a reciclagem inclusiva, que a Gari estava ajudando a Sim, fazer o foi muito bom piloto, esse né, trabalho. nesse trabalho, junto com uma empresa muito grande na área florestal. E a gente percebeu que quando a gente falava de reciclagem inclusiva para a equipe da empresa, que teria que, na ponta, implementar a tecnologia, ela nem entendia o que nós estávamos falando, Uhum. porque para ela eu vou trabalhar aquela problemática que a empresa decidiu e está lá no território e acabou. Eu não vou me transformar com isso. Só que nós somos a um território que é no sul da Bahia, e esse eu fui testar, eu fui fazer um piloto lá, né? Que você lembra bem dessa Uhum. história. E aí o que aconteceu? Desde o gerente do projeto, porque tinha um gerente, tinha os gestores, tinha os executores, né? Todos foram comigo num meio-dia para a gente falar sobre a reciclagem inclusiva. E ali é que eles entenderam, eles já estavam há uns 2 meses trabalhando aquele território que era com catador. E era com catador que vive no lixão. Ele estava ainda no lixão. E eles entenderam e disseram: nossa, que transformação que nós vamos fazer. Eu falei: mas para nós irmos fazer essa transformação, nós temos que transformar aqui dentro, a gente. A gente precisa entender o papel do outro, a empatia. Sem a empatia, não adianta a gente ir cheio de relatórios, porque não é isso, você está no meio do lixão. E aí nós fomos todos para o lixão, porque eu convidei. E por incrível que pareça, tinham gestores que estavam trabalhando esse território, não chegando até o lixão, eles nunca tinham visitado o lixão. Uhum. O Já trabalhavam com impacto, esse e já tema. trabalhavam com o tema sustentabilidade, né? E que significava naquele município implantar coleta seletiva e tudo mais, que estava junto com a prefeitura, porém não tinha a base do conhecimento, que é a transformação das pessoas a partir do momento que você leva ela até a realidade que ela tem que transformar. Uhum. Aí nós passamos um dia nesse lixão. Eles voltaram de lá transformados. E aí eu digo para você, a gente já participou de vários processos onde a gente quer, por exemplo, a Rede Papel Solidário, que hoje é uma rede por conta do trabalho que a Gari fez de planejar Sim, isso tudo, foi mas ela lindo. não era uma rede. Eu não nasci achando que o Instituto Papel Solidário um dia seria uma rede. Mas como que eu queria trabalhar com organizações sociais e não estar em rede, um ajudando ao outro, um transformando o outro, e porque eu nasci, o pessoal fala que meu nome é Leila Maria Martins Novak compartilhada, porque eu nasci para compartilhar conhecimento a minha vida inteira. Eu nunca deixei o conhecimento só para mim, tanto que eu amo fazer tecnologia social para larga Sim, escala. Eu sim, adoro isso, para né? escalar, sim. Então, Anne, eu percebo que a transformação das pessoas ela ocorre quando ela se dá conta de como é difícil viver aquela realidade que ela quer transformar. Ela tem que ir viver essa realidade para ela poder transformar. Isso transforma as pessoas, né? Essa vivência. E participar, eu falo que a Anne ela é um fio condutor na minha vida, porque eu tenho mil Ai, ideias, empreendedora, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a Anne vem e fala, pé no chão, e vamos seguir assim, ó. Aí ela faz esse fio condutor, então isso faz a transformação tanto da organização como de uma empresa, né? E aí eu percebo também uma coisa que ficou para mim desse último trabalho,
da reciclagem inclusiva, que é nós duas trabalhamos bastante construindo toda essa metodologia, a transformação disso em tecnologia. Mas a empresa depois, ela diz, olha, pode ficar com tudo isso, pode seguir. Aí você percebe que, às vezes, uma mudança de uma cabeça na empresa destrói algo. E não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que destrói alguma coisa que foi construído com essência. Porque a gente Sim. constrói em cima de uma essência e de um propósito de transformar. Mas a empresa, com outras atividades, tantas, naquele ano seguinte já não é mais aquele propósito. Sim. E esse é um problema. É. A descontinuidade no poder público e na empresa privada é muito grande. E isso não alimenta o crescer, né? Sim. É esses equívocos, né, Leila, que a gente encontra quando o comum, digamos assim, na gestão, seja de que setor for, é o pensamento linear, né? Então, tenho, o que era quando eu trabalhei em tecnologia, né, processamento, entrada, processamento e saída. Então, como você falou, já pensa no final do projeto, já acabou o projeto e tal. E aí são vários equívocos, né? O equívoco sobre o que seja propósito, né? Porque o propósito, a Gary costuma dizer que o propósito não pode ser confundido com um objetivo. Apesar de que, se você talvez for no dicionário, tal, você tem lá. Mas dentro de um contexto de organicidade, né? de organismo, de comunidade, não estou falando de comunidade local, estou falando de uma comunidade corporativa, por exemplo. Você está dentro de uma empresa, você vive em comunidade, você vê as pessoas. Né? Então, a gente costuma dizer que o propósito ele não é a linha de chegada. Ele tem sim uma conotação de direção, mas como se fosse um farol, porque o propósito tem que pulsar todo dia na organização. E as empresas geralmente dizem que o propósito, eu preciso ter um propósito, ou é importante ter um propósito para poder engajar melhor, para poder, enfim, se orientar melhor. Na verdade, a Gary também fala, né, que além de propósito pulsar, as organizações, seja ela empresa, terceiro setor, governo, serve a um propósito. Aquela famosa e já tão repetida frase de Gandhi, né? Ser a mudança que você quer ver. Então, você não vai ser lá na frente, você tem que ser nesse momento. Esse é um ponto. O outro ponto também é com relação ao que você acabou de falar, né? Que aí não posso deixar de comentar também, né? A gente já está há muito tempo nessa estrada e a gente viu muita liderança fazer a diferença, sim, em muitos, seja no tema da sustentabilidade, no tema da inovação, no tema da cultura organizacional. Teve muita liderança que, por força do seu olhar, né, da sua visão de mundo, fez a diferença. Mas também é verdadeiro que aquela liderança que não é movida a propósito, que não vê isso como valor, que não vê que, na verdade, que êxito e realização são coisas diferentes. Êxito eu alcanço uma coisa que eu ponho lá como meta. Realização é ao longo do caminho. Então, assim, eu acho bem interessante o que você traz, porque também num outro cast que a gente fez, a gente coloca muito isso, né? O quanto, agora depois do ESG e tudo mais, né? O quanto esse G, essa governança, não é algo, não é mais uma caixinha na estrutura, ou não é um novo arranjo de estrutura nas organizações, né? Seja o conselho, o corpo diretivo, se leva nas corporações. Né? Na verdade, é preciso haver uma cultura de que as pessoas compartilham esse propósito e o que elas querem é gerar valor, umas para as outras e todas juntas por um bem maior, como eu falei, inclusive de pessoas que a gente nem vai ver. Nesse sentido, focando um pouco nos projetos que foram feitos, você consegue, você se realizou como liderança? Você viu mudanças que você fala, olha, a gente veio com o propósito aqui, esse propósito foi alcançado, não no sentido de meta, mas no sentido de que a cada dia em que você trabalhou naquele propósito valeu muito a pena.
Nossa, tenho muitos. Oba! Opa, muita coisa boa. Eu só queria voltar a dizer uma coisa que é importantíssima que você está dizendo, que quando a gente chega... Hoje eu tenho muita paixão em trabalhar com empresas menores, porque eu acho que o menor, ele, ele consegue, com mais facilidade, ter uma essência, Entender, né, que isso faz entender. diferença. Mas quando eu sento numa reunião com uma empresa menor, geralmente está ali o CEO. Uhum. E ele diz assim: eu tenho esta empresa. E eu já digo: você é a empresa. Você não tem uma Como se empresa, ela está lá, eu aqui, né? né? Você é a empresa. Ela é um organismo vivo. Vivo. Vamos começar por aí, porque se você se encontrar dentro da empresa e não achando que você está lá em cima e todo mundo que trabalha com você está aqui embaixo, porque é isso, né? Quando eu digo eu tenho. Não, você não tem, você é a empresa. Porque ela começou sendo gerida por você. A essência dela foi você que gerou, Que idealizou. idealizou. Então, você é. Podemos seguir assim? E eu logo entendo se nós vamos para frente ou não numa relação. É daí. Porque aí, se a pessoa diz assim para mim: nós temos um problema, um só, está de bom tamanho, né? Por quê? Porque cada liderança, cada pessoa que faz parte é uma pessoa que veio com o seu trabalho, mas ela quer fazer parte daquele processo. Ela vem com conquistas e ela vem com fracassos, ela vem com risos, ela vem com choro, ela vem por inteiro. Então, eu penso que esse organismo vivo das empresas é que fazem o sucesso dos projetos ou não. Tudo começa por aí. Projetos com sucesso é aquilo que a gente consegue replicar. Então, que a empresa não diz: então isso é meu, te paguei para você fazer, pode ir, acabou, tá ótimo, passou 2 anos, tal, e é meu. Então, eu não consigo trabalhar dessa maneira. Então, aonde eu trabalhei, eu sempre dizia: tudo que a gente fizer, ele é livre. Ele não tem depósito de marca, de patente, nada. Nós vamos fazer, se aquilo dá certo, que bom que outros possam implementar. Acho que esse é um ponto positivo. A gente desenvolveu várias tecnologias sociais, todas elas podem ser implementadas, né? Estão lá, tanto na rede papel solidário quanto na conexão, e a pessoa pode sim fazer aquilo dar certo. E eu acho que a que eu mais me apaixonei, e talvez também tenha sido a primeira, foi o selo cidadania, que é alguma coisa que você consegue fazer para uma comunidade. Uma empresa bancou esse processo com você para mudar aquela comunidade, tirar aquela comunidade de uma dependência de governo e tudo mais, para uma ação de cidadania pura. Então, o selo cidadania, que tem junto com ele o Shopping Cidadania, que foi o nome dado pelas próprias crianças do Projeto Curumim, porque isso aconteceu há 30 anos atrás, lá em Atibaia. Até hoje, a gente, quando implanta esse programa, a gente tem uma alegria de ver as pessoas conquistarem, né, aquilo que ela quer comprar. E eu te dou o exemplo: a maioria das cidades do estado de São Paulo tem primeira-dama, porque o estado de São Paulo nasceu com o Fundo de Solidariedade, que é gerido pela primeira-dama. Muito bem. Essas primeiras damas, elas recebem cesta básica, roupa, faz campanhas e tudo mais para doar para a comunidade. 90% delas, que eu diria 90%, sem erro, há 30 anos, elas fazem uma cesta básica do jeito que elas querem, sem perguntar se você gosta de sal, se você pode comer sal ou não. Então, e é sua, então leva. E também elas fazem um saco, enche de roupa, sapato, tudo junto,
sem saber, inclusive, quais são a idade dos seus filhos. Se ele gosta de azul, vermelho, cor-de-rosa. Nada. Então, é cidadania zero. Mas elas entendem que elas estão fazendo um trabalho muito bom para a comunidade. Sim. Então, você percebe que o que faltou, Ânia? Por que isso é assim? Porque é eu aqui em cima e a comunidade aqui embaixo. Eu sou o governo, eu faço aquilo que precisa ser feito para você. E assim que é bom para você. E isso vem da nossa característica de Brasil. Né? Então, nós temos políticas que elas são muito sem levar em consideração o exercício pleno da cidadania. Então, eu acho que o projeto que eu mais admiro e que faz a mudança nas pessoas e nas lideranças é o Selo Cidadania. Sim, muito bom. Muito bom. Queria complementar o que você trouxe, né? Que primeiro essa visão, né, de que e que hoje, na verdade, está sendo, de uma certa, aos poucos mudada, né? Porque a inovação vindo pela tecnologia, né, está trazendo termos assim que parecem ser novos, né, novos e tudo mais, mas que no final das contas, para quem trabalha tantos anos como a gente trabalha com relacionamento, com o engajamento de pessoas, com a consideração, né, levar em conta a integralidade do ser humano no envolvimento, seja dentro de uma empresa ou não. Por exemplo, que a Gari também tem trabalhado agora nos últimos anos, principalmente depois da Covid, né, que quando a gente fala que a aprendizagem, assim como a transformação, assim como a mudança acontece ao longo do tempo. Hoje tem uma palavrinha que a transformação digital traz muito, que é a experiência. Né? Então, é nesse sentido que a gente diz, é mais do que uma fazeção, do que uma execução. É preciso que a cada momento, a cada passo do projeto, você tenha uma boa experiência. E essa experiência ela não é em cima de conquistas pontuais, do que você... isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Tem a ver com as relações. Né? A experiência tem a ver com as relações. Tem a ver com que aquele processo, né, o projeto que a Rede Papel Solidário, a tecnologia que ela fez, a escala que ela gerou, a escola que ela chegou e tudo mais, o que aquilo trouxe de como se diz, de nova sensação e de novo olhar para as pessoas. Né? A gente fala muito que, em termos de quando você transforma uma cultura e engaja mesmo, a gente fala muito de engajamento. Né? O engajamento ele tem uma curva, né? Uma coisa é você tem uma informação, outra coisa é você até gostar, ter interesse, mas o engajamento é quando você defende aquilo que você acredita. Né? Então, a gente fala muito da experiência, e você trouxe isso nesse exemplo do Selo Cidadania. Porque você fala, olha como a pessoa sentiu, olha como as pessoas gostaram, olha como as pessoas responderam à chegada de um projeto na sua comunidade e tudo mais. E esse tipo de experiência ou de resultado nas pessoas, você diria que você viveu alguma coisa dentro de uma empresa? Isso aconteceu? Porque eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto, a gente não está falando de empresa dentro de uma estrutura formal, mas existia uma rede, era um grupo de organizações. Então, naquele momento, a gente já estava pensando, olha, tem outro tipo de atuação que não é só dentro de uma organização, seja ela de que setor for. Existe um tipo de relacionamento. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a rede já tem tantos anos, também fez 18 anos agora, né? Esse mês. Então, o que é tudo isso que você falou quando a gente está falando de uma rede de organizações que atuam juntas? Olha, como é essa experiência? Pois a experiência de querer trabalhar em rede, ela é linda, mas do querer ao conseguir é diferente. Por quê? É o tempo. É o tempo e o momento de cada um, a maturidade. Porque o que eu percebo? Uma organização social, ela precisa primeiro se manter dentro do propósito que ela definiu. Depois que ela se mantém, ela quer ampliar a atuação dela, para depois ela estar madura o suficiente para dizer, agora eu posso compartilhar em rede.
Então, existe o momento do eu sozinho para o momento de eu-nós, né? Nós. Sim. Como é que nós vamos nos apoiar, nos transformar em conjunto? Eu acho que a gente deu um salto, principalmente, eu penso, nas organizações de São Paulo, né? Mais aqui do Sudeste, está muito diferente do que ainda nós temos. O Brasil é muito grande, né? Vamos falar do Sudeste, onde eu tenho muitas organizações na rede, eu percebo que a gente, também. empresas, mas a gente deu um salto, eu acredito, porque teve o momento que foi a pandemia, que trouxe essa reflexão do trabalhar o todo. Vamos trabalhar juntos. Por quê? Porque nós ficamos tão indefesos, sozinhos na situação, a saúde emocional, isso tudo ficou tão mascarado e depois veio tão à tona, que depois disso vamos trabalhar junto. Eu quero estar com você. Eu Mesmo quero desde ampliar, o começo. né? Então, isso eu acho que fez uma reflexão e que é um salto para as pessoas. As pessoas cresceram na dor. Muitas não cresceram nada e muitas cresceram na dor. Eu tenho o prazer de entender que com a dor, muitas organizações da Rede Papel Solidário, não importa de que setor, a rede trabalha os 3 setores, Sim. a Conexão também trabalha com os 3 setores, eu penso que a gente deu uma evolução, sim, nas pessoas. E foi na dor. Não foi muito calmo que a coisa aconteceu. Mas hoje eu consigo enxergar numa mesa os 3 setores juntos, sem concorrência. O que nós vamos ampliar? Porque eu e você adoramos fazer parcerias. A gente entende que as nossas empresas, para evoluir, precisam estar em parceiros. E não era todo mundo que pensava assim antes da pandemia. E hoje a gente vê muita gente pensando assim. E essas parcerias estão trazendo resultados positivos. Eu penso que, assim, nós demos um salto quântico no sentido de rede. Ainda falta a parte financeira desse processo. A gente entende muito que as empresas, elas aportam recurso hoje incentivado. 90% do que elas hoje querem aportar significa projetos incentivados. Por outro lado, para você fazer projeto incentivado, você tem que ter pessoas qualificadas. Por isso que a gente fomenta as organizações sociais e as empresas para trabalhar nesse processo e conseguir chegar a projetos incentivados do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. E com isso eu acho que a gente ampliou, né, inclusive a captação de recursos através de projetos incentivados. E nesse processo todo estamos aprendendo a trabalhar em parceria. E parceria é aquilo, né? 1 mais 1 mais que 2. Né? O que nós vamos fazer de melhor? Antigamente era cada um fazendo por si. E eu acho que só da gente estar sentada aqui são 2 empresas e mais uma organização formada em rede, da qual você ajudou a desenhar tudo isso. Para mim não tem coisa melhor do que isso. Olha o ganho que nós tivemos, que escala a gente consegue ter quando a gente consegue trabalhar em parceria. E eu acho que isso foi um desenvolvimento, né? E a gente entende isso como essência, crescimento da nossa vida pessoal, pela dor que tivemos, a vida familiar e a vida onde nós estamos no dia a dia, que tem que ser um contexto ampliado disso tudo. Não pode ser dito, nossa, trabalho. Hoje, aliás, eu sempre trabalhei. A gente gosta eu de sempre trabalhei, eu amo trabalhar, né? Eu fiz 50 anos este ano de trabalho com o terceiro setor. Então, é uma coisa que não é pouca coisa. Não. Né? É muita, eu vi o desenvolvimento. E o que é bacana nisso tudo? A gente roda, mas muda os nomes, mas a essência é a mesma.
Sim. Então, antes era benefício, depois a responsabilidade social, depois é investimento social privado, aí vem os incentivados, seja o que for. Mas nós estamos sempre falando numa essência de crescimento de todos. Se cada Muito dia a bom. gente cresce alguma coisa, é porque nós estamos juntos para crescer. Porque se a pessoa hoje pensar em trabalhar sozinho, eu não creio que ele faça um movimento. Sim, Né? até por força das mudanças do modo de trabalho, do envelhecimento da população, né, de uma série de coisas que estão acontecendo, muita gente transicionando né, pensando, não quero só trabalhar, eu quero ter uma vida, quero me realizar e tal. A gente já está indo para os finalmente aqui, Leila, o papo com você passa logo, mas eu ainda gostaria de fazer 2 perguntas a você para a gente finalizar. Uma é um pouco diferente, né? A gente falou aqui no meio da nossa conversa, a gente pôde pincelar algumas coisas que a gente fez junto, a Gari trabalhando com a conexão, a Gari trabalhando nessa mudança do Instituto em Rede, papel solidário e tudo mais. A gente já viu que a essência para a gente é fundamental, que trabalhar, seja qual for o projeto, olhando para as pessoas e entendendo que são organismos vivos, também é fundamental, né? A Gari fez isso e tal. Mas a minha pergunta vai ser um pouco diferente, porque, olhando para a Gari, você como cliente, como parceira, olhando para a Gari, por que você continuaria trabalhando com a Gari daqui para frente? Bom, acho que primeiro empatia, né? A gente tem uma empatia, isso é o primeiro momento. A parceria, ela tem que somar. Então, se eu conto algo para a Ânia, gente, é muito interessante isso. Eu fico, eu estou pensando em fazer isso e tal. Ela já vem com uma colaboração naquilo. Então, eu acho que a Gari tem essa sacada, que eu diria, que é, o teu fio condutor é aqui. Eu acho que numa primeira reunião, de falar de qualquer coisa nova, a Ânia consegue, na Gari, né, pegar o fio da meada. Então, é isso aqui. Então, para mim, essa é a maior, eu acho que é um diferencial seu, né? O outro diferencial, Ânia, que eu vejo na Gari, é que você atua de uma forma completa, porque você tem estrutura dentro da Gari para trabalhar a transformação naquilo que ela precisa. Então, se eu tenho que ressignificar, eu ressignifico. Se eu tenho que ampliar, eu consigo ampliar. Então, você olha o todo antes de dizer, vamos seguir por aqui. E muitas vezes eu mesmo, né, como cliente da Gari, Ânia, eu quero fazer isso aqui. E aí vamos refletir? Vamos ver o que você está falando? E essa sua metodologia de 3 bolinhas, que eu chamo, que eu amo de paixão, ela traz para quem está te pedindo algo, traz um panorama. Para depois a gente reflete, dorme com o travesseiro, e etc., e volta para ampliar aquilo. Então, eu acho que você tem... A Gari tem muitos diferenciais, obviamente, eu tenho muita coisa para falar, mas pelo pouco tempo eu diria que eu continuo com a Gari, acabei de pedir trabalho para você, porque eu entendo isso, tem um diferencial que é olhar para o todo, né? E para a essência. Então, se você entende a essência, você consegue trabalhar aquele processo. Agora, tem consultores, tem empresas que a gente sabe que, olha, o que o senhor quer? Quero isso, tá bom, vou fazer isso. Não é teu caso. Que você, inclusive, né, dá a cara para bater quando você diz, mas vamos para esse outro lado? O que você acha da gente fazer dessa maneira? Vamos discutir isso? Quer dizer, vamos abrir as possibilidades? Então, acho que esse é um grande diferencial. E o tempo, né? O tempo é tudo. A experiência é muita coisa. E você tem muitos anos nisso. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande. E a minha última pergunta não é uma pergunta, Leila. Eu queria deixar aberto para você dar a sua mensagem e destacar, dentro do que a gente conversou,
ou dentro de alguma coisa talvez até que a gente não tenha argumentado, o que que você acha importante dizer para as pessoas, né, para quem está nos ouvindo, sobre, sim, de forma breve, mas sobre o momento que a gente vive hoje, né, e o quanto é importante entender a relevância tanto do que a gente já falou, por exemplo, da essência, mas não necessariamente, mas digamos assim, desse imperativo transformar, onde, independente da idade, se você tem 18, se você tem 78, se você tem 45, que hoje, mais do que nunca, é importante a gente manter aceso nas pessoas e nas organizações. Dê a sua mensagem, assim, do que você acha relevante hoje, alguém que quer ou empreender, ou fazer um projeto novo, pessoal, ou fazer a transição de carreira, ou liderança dentro de uma empresa. O que você acha que é importante essas lideranças terem em mente para, de fato, poderem ter uma vida com mais qualidade, né? Ter uma atividade com propósito? Enfim, a palavra é sua. Bom, então eu vou tentar ser breve. Eu diria o seguinte, olha, quando a gente quer fazer algo, levantar da cama, tomar água, se trocar ou ir trabalhar, tudo isso depende da nossa fé. No meu ponto de vista, eu só levanto da cama porque eu tenho fé em algo que me põe de pé, que me põe em oração. E a oração, não no sentido eu tenho uma religião, mas é pensar na espiritualidade como a ferramenta tanto do ser que somos, como do vegetal, do animal, do mineral, como a empresa, porque ela é um ser, né? Sim, Então, perfeito. há 30 anos atrás, a gente falava que a espiritualidade deveria chegar em tudo, inclusive nas empresas. E a gente era tido como, nossa, essa é louca, o que ela está falando? Hoje, Ania, eu acho que não dá para levantar da cama se não for religado a algo. É algo maior do que a gente. Porque quando eu chego na empresa e abraço as pessoas, eu preciso passar para essas pessoas o que eu vim trazer de bom naquele dia. E aquela pessoa, ela tem que também passar o que ela veio fazer de bom naquele dia, e você percebe que o abraço faz isso, porque eu recebo e eu dou num abraço. Então, eu penso que se todos nós trabalharmos aquilo que a gente tem de melhor e formos buscar o melhor lugar para trabalhar o que temos de melhor, nós vamos transformar, em primeiro lugar, aquele espaço, Sim. depois nós vamos ampliando, né? Então, aquilo que você gosta tanto de falar, então está aqui no próximo, Modelo. vai crescendo, e nós vamos ter um mundo melhor. Então, quando eu entrei para a Choca tinha como a certeza absoluta que eram poucas pessoas que podiam fazer a transformação no mundo. Imagina, foi passando o tempo e a Choca foi vendo, nossa, não, todos nós podemos mudar o mundo no nosso pequeno espaço, aonde a gente estiver, porque nós somos luzes. Se todos nós acendermos, nossa, que mundo lindo e iluminado que nós vamos ter. Então, eu acho que essa essência, esse propósito, isso tudo que a gente acorda de manhã com vontade de fazer quando olha no espelho, e eu costumo brincar com quem diz, eu errei. Eu digo, mas você levantou de manhã, olhou para o espelho e falou, hoje eu vou errar, eu quero errar. Não, ninguém faz isso. Em sã consciência, ninguém faz. Então, se você errou, você aprendeu. E assim, isso é outra coisa muito importante da gente saber. Às vezes a gente vai para um empreendimento próprio, ou a gente vai trabalhar num território, ou a gente vai trabalhar numa empresa, e a gente acha que a gente só vai acertar. Não posso errar. Não.
é errando que se aprende, né? Já dizia minha avó. Então, vamos nessa. Não tem julgamento, tem a gente ter o propósito adequado todo dia. Olhar no espelho, hoje eu vou fazer meu melhor. Agradeço por estar aqui. Então, eu acho que a espiritualidade é uma coisa importante hoje. Fico feliz de ver muitas empresas trabalhando esse tema, né? Não é só a inclusão pela inclusão, mas é quem é que está aqui, como a gente aceita essa pessoa por completo. Ela é um ser por completo. E aí eu acho que a gente reflete, cada qual vai refletir esse melhor de si e nós vamos ter de verdade um mundo melhor. É isso que eu espero, né? Eu estou com 71 anos e eu quero muito ainda ver um mundo melhor. Ele já está muito melhor do que quando eu nasci, mas eu quero ver ele muito melhor. Eu faço parte desse processo. Então, e quero te agradecer muito, porque foi um momento bem especial e eu, assim, você também está num momento novo da Gari e isso é um salto, né? Sim. Então, essa transformação que a gente vai sentindo ao longo dos anos das nossas empresas é um movimento, é uma coisa, Sim. né, alegre, feliz. E eu te vejo muito feliz. Obrigada. E te desejo todo o sucesso, que você continue, mas continue ao meu lado também, Pra trabalhando nós, junto, porque é muito bom. Uma parceria e tanto. Obrigada. Leila, muito grata, né? Assim, não teria o que acrescentar na sua mensagem final. Só ressaltar o meu agradecimento mesmo por todos esses anos e também uma conexão como a nossa realmente é algo que não é pontual, né? Para até quando a gente nem está consciente de que tá ali alimentando e ativando está. Mais uma vez, falar para a nossa audiência, né, que a Gari trabalha com desenvolvimento com significado, a gente chama, né, a Gari desenvolvimento com significado, e tem tudo a ver com a sua última mensagem agora, porque na minha pergunta eu fiz, né, para o nosso momento, eu falei do nosso momento atual e tal, e eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que o momento atual pede que a gente esteja mais confortável, mas entendendo que o confortável não é estar na tona, com as coisas acontecendo e você só respondendo. É preciso essa você chamou, né, de espiritualidade, e eu concordo com você, eu vejo que algumas organizações já estão quer dizer, quando alguém vem aqui, uma nova norma de saúde mental, não vai na norma, né? Vai nas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui muito, assim, que eu te ouvindo, minha cabeça vai fervilhando, né? Mas que atuar com significado é isso, né? Sai dessa tona, né? Achando que tudo é solução, que você está sempre atrasado, que você está sempre com um problema para resolver. E vai na sua essência, porque a hora que você voltar para respirar, você vai ver que não é tudo que está passando que é bom, né? E que você está perdendo essa sensação de escassez. Então, assim, eu só te agradeço, né? Pela nossa trajetória, pela tua participação no AgariCast. Espero que a gente volte em outros momentos. Com certeza, né? Vamos em outros voltar. Momentos. Tudo é movimento. Tem o site da Conexão, Sim, né? conexãosustentabilidade.com.br, da Rede Papel. redepapelsolidario.org.br. Sim, visitem, quem ainda não foi no site da Agari, também agari.com.br. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer também aqui ao espaço da iThink, né, do estúdio, e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Até o próximo AgariCast. Muito obrigada. Obrigada.